Sejam muito bem-vindos ao Telescópio. Aqui as conversas são descontraídas, às vezes profundas, às vezes divertidas, mas todas elas visam uma reflexão e o desenvolvimento pessoal. E hoje o tema desta semana é a prosperidade. A prosperidade no desenvolvimento pessoal. E quem não quer uma vida próspera, com abundância, com materialização, com desenvolvimento pessoal. E hoje vamos falar isto tudo com a Cristiana, a minha querida Cristiana, que eu adoro ouvir os seus diretos. Vou já chamar a ver se ela consegue entrar. Nós já há pouco estávamos a fazer um teste e não estava fácil. Vejo que ela já aqui aderiu. Olá a todos que vão chegando. Olá! Alô? Agora sim, agora funcionou mesmo bem, hein? Sim, direitinho. Boa. Então, minha querida, como estás? Estou bem. Obrigada. E tu, como estás? Obrigada Olha, eu pelo também. convite, antes de mais. Olha, eu estou só aqui a ajustar a câmera. Olha, estou Sim, muito força, força. bem. Estou muito contente de falar contigo. Hum, Sabes que eu adoro as tuas lives. Como sabes, eu assisto a muitas e tu és assim uma inspiração neste Obrigada. caminho. Acho que tu transmites uma calma, este conceito de prosperidade emocional. Acho que se te assenta mesmo bem. E eu estou muito Obrigada. feliz por conversar isto agora aqui contigo. Obrigada. Obrigada, é recíproco. Agradeço mesmo profundamente o convite e vamos juntas neste caminho de ativarmos um pouco mais a nossa prosperidade emocional e de quem nos possa ouvir. E bora Sim, lá. claro que sim. Olha, eu queria te perguntar, como é que uma enfermeira entrou para este caminho? Como é que foi isso? Como é isso foi aqui uma sensação, um chamado interior? Sempre gostaste muito deste tema de prosperidade? Ahm, Como é que foi esse percurso até chegares aqui? Ok, então. Antes desta página na qual eu estou a fazer este direto contigo existia esta mesma página, mas tinha outro nome que era o nome do antigo podcast que termina o que é o podcast C de Carreira. E isto para te dizer o quê? Que muito deste caminho que eu fiz começou através de dor da minha parte, não é? E de insatisfação profissional, daí também a questão do ser de carreira, e daí também, para mim, fazer sentido neste momento esse podcast terminar, porque estou noutro lugar e, portanto, respondendo à tua pergunta diretamente, começa por eu perceber que eu gosto da enfermagem, eu gosto daquilo que eu estou a fazer, mas sabes que eu desde cedo, Simone, eu tinha uma sensação de quem sou eu, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é suposto fazer-se. E neste caminho de não saber exatamente o que era suposto fazer-se, eu fui seguindo aquilo que ia vendo as outras pessoas dizerem-me que era o correto, entre aspas, nomeadamente família, pai, mãe, vai para a enfermagem, porque a enfermagem dá muito dinheiro, vai para a enfermagem porque as enfermeiras são muito respeitadas. Tudo Sim. isto, não é? Que agora, a esta distância, percebemos que é tudo também informação sobre nós e sobre o nosso caminho, que é necessário termos consciência de. E então eu vou para o curso de enfermagem, eu adoro o curso que eu faço, eu adoro a enfermagem, mas quando eu lá estou, eu percebo logo que não é bem aquela enfermagem, aquele cuidar que eu vou fazer para o resto da vida. Então, se me estou a fazer Sim. entender. A enfermagem é uma área muito ampla, não é? E no fundo resume-se a cuidar do ser humano desde o nascimento até ao momento do seu desencarne, até ao momento da sua morte. E então eu quando saio da faculdade, eu já sei que, número um, eu não quero trabalhar em contexto hospitalar. Ok. Número dois, eu gostava de trabalhar em contexto de comunidade, centro de saúde, mas a forma de aceder a esse posto de trabalho não é tão, pelo menos lá atrás não era tão Tão simples, fácil. digamos assim, Ok. como entrar num hospital. Pronto. E então o que é que eu fiz? Eu fui trabalhar para empresas privadas, eu fui trabalhar para uma empresa de prestação de cuidados domiciliários, mais na área do cuidado respiratório, olhando sempre para o doente como um todo, mas trabalhava mais com doentes com apneia do sono, insuficiência respiratória, DPOC, tudo muito ligado Uhum. à parte respiratória. E quando eu estou dentro dessa empresa e depois na outra, e inclusive até no SNS também, eu percebo que, ok, há aqui qualquer coisa que está a faltar.
que não era na empresa, não era no externo, era em Uhum. mim. Mas eu chego a um ponto em que, ok, eu já fiz o que os meus pais me disseram, eu já estudei, já fiz um curso, já tenho um emprego estável, tenho carro, tenho casa, tudo aquilo que é o suposto, sabes? E Sim. eu penso assim, ok, então é só isto. Então, há aqui qualquer coisa que não está a bater bem, é só isto. E os meus pais diziam-me, sim, então a vida é isto, é trabalhar, casa, trabalho, trabalho, Está casa, feito. e está feito. E está feito. Sabes que depois só me faltava, não é, ter filhos, porque já estava numa relação, eu estou com o Paulo há 10 anos, portanto já estava com ele também nessa altura, só me faltava o ter filhos. E eu penso assim, está feito. Como assim agora vai ser isto em loop todos os dias da minha vida? E ali por meados de, como se isto fosse uma realidade péssima, não é? Mas pronto. Uma pessoa vai evoluindo e vai percebendo, vai conhecendo-se melhor. E ali em 2017, 2018, eu começo a entrar mais profundamente no meu próprio processo de autoconhecimento. Pois. E pronto, e foi aí que tudo começou, e depois com o próprio processo que eu fiz em mim, primeiramente até com consultas de psicologia, com constelações familiares também, e eu fui percebendo, comecei primeiro por eu quero ajudar pessoas a sentirem-se melhor, mesmo que seja em contexto empresarial, não é? Porque depois eu reverti muito esta responsabilidade para, eu sinto-me mal porque é a empresa. Uhum. A Pois, empresa sim, percebo. é que não é um bom ambiente, não é? Obviamente agora o meu pensamento não é esse, mas lá atrás, e sendo aqui completamente transparente, era esse muito o meu pensamento, e então eu começo por eu quero ajudar pessoas a sentirem-se bem, independentemente de estarem em empresas, independentemente de trabalharem ou não trabalhar, e eu queria ajudar as pessoas, no fundo queria-me ajudar a mim, né? A sentir-me bem. E começou por aí, esta mudança, que na realidade, sabes, Simone, eu acho que Não não é é uma assim mudança, exato, eu sim. É um continuo complemento, é um eu caminho, não continuo a é? ter, eu continuo a ter muito esta perspectiva de olhar para a pessoa como um todo, tal como eu já tinha na enfermagem, olhar para o ser humano, mais do, lá na enfermagem, mais do que o seu diagnóstico, com tudo aquilo que está atrás, Uhum. família incluída, e no fundo, como eu dizia há pouco, a enfermagem é cuidar. Então, o que é que nós fazemos enquanto terapeutas, se assim quisermos chamar, ou enquanto eh, Facilitadores, não? facilitadoras, né? Acabamos por ser aqui uma forma de a pessoa. Nós não vamos tratar ninguém, mas é aqui um suporte que damos para que a pessoa se possa curar a ela própria, não é? Enquanto nós também fazemos a nossa própria autocura. Uhum. Portanto, olha, acho que assim de forma resumida foi dessa forma que este tema da prosperidade emocional, da saúde mental, chegou à minha vida. Já também dizer-te que agora que falei na saúde mental, eu quando fiz os 2 anos de estágio, na licenciatura são 4 anos, 2 são de estágio. O estágio que eu mais adorei foi o de saúde mental. Eu tive 3 meses no internamento em saúde mental e eu fiquei fascinada. Sabes aquele fascínio de o que é que aconteceu na vida desta pessoa para ela chegar até aqui? Porque eu sempre olhei, pode parecer estranho, mas eu sempre olhei para aquela realidade como um potencial. Uhum. Faço-me entender. As Sim, conversas que eu tinha com aquelas pessoas, que para outras pessoas pareciam conversas completamente deslocadas e sem sentido, eu conseguia perceber o que é que elas estavam a dizer, só que estavam a utilizar uma linguagem não tão correta, não tão igual àquilo que é o suposto conversar-se. E pronto, agora também percebo muito claro. destes temas. Mas sim, é isto, olha. Acho que de forma resumida, Não, então foi dessa forma que. explicaste muito bem e é muito bonito ver isso, essa trajetória, essa perspectiva que tu tiveste perante o teu caminho e quereres também contribuir para que outras pessoas, não é? Porque como tu dizes, somos todos feitos do mesmo, portanto, as pessoas que ressoassem e que também tivessem essa dúvida, de certa forma, tu pudesses com o teu exemplo e com a tua expertise auxiliá-las e facilitar-lhes o caminho. Uhum. Então, o que é para ti este conceito de prosperidade emocional? Deixa-me só dizer-te, só complementando isso que estás a dizer, que sim, mas eu no início comecei muito de um lugar de raiva, sabes? Uhum. De luta, de um lugar de não, eu vou fazer justiça, sabes? Não era isto que eu dizia, mas eu queria contribuir, mas era neste lugar de eh, vamos quase que fazer aqui uma guerra perante isto e revolucionar aqui esta questão, porque nós temos que nos sentir bem, não pode ser só trabalhar, não pode ser só resultados para as empresas. E depois, pronto, fui alinhando e obviamente agora sim, desse lugar muito mais centrado de
E foi por isso também que eu rapidamente mudei o nome da página, porque eu não quis alimentar esse padrão de, ok, eu não quero que o foco seja o externo, eu quero que o foco seja o que está dentro. E Uhum. então começo a alinhar muito mais o meu discurso nessa questão da prosperidade emocional, que surge de forma mais clara em meados do ano passado. E para mim este conceito nada mais é do que o reflexo de tudo isto que eu estive a dizer organizado, ou seja, mesmo que com estas dúvidas, com este caos interno e externo, na minha experiência, obviamente, e depois eu fui percebendo que a minha sensação não era não era, era muito comum. Quando eu falava mais profundamente com as pessoas, quando entravas em temas assim mais aprofundados, eu não era assim tão estranha daquilo que eu sentia, era mais regra do que propriamente outra coisa, as pessoas sentirem-se não tão bem, mas aceitarem que é normal, a vida é isto. E então, para mim, esta prosperidade emocional é ok. Este é o meu contexto, Uhum. esta é a minha história, com esta que é a minha realidade, porque de facto nós não temos todos o mesmo ponto de partida na vida, e isso é indiscutível, o contexto pelo menos, não é? Então, mas faça isto que é o meu contexto, que pode ser no externo e no interno caótico, o que é que eu posso alinhar dentro de mim que me permita, mesmo no meio deste caos, sentir-me organizada, por muito que isto possa parecer até contraditório, nesta polaridade também que nós vivemos aqui neste planeta, é perceber que eu sou feita de luz e sou feita de sombra. E só quando e de muitas mais outras coisas, obviamente, mas assim de forma resumida. E só quando eu integro isto tudo, só quando eu olho de facto para mim inteira, com luz, sombra, positivo, negativo, neutro, é que eu consigo estar cada vez mais alinhada nesta prosperidade, que não é eu não ter desafios na vida, mas é sim eu saber como transitar entre eles sem ter que ser pela raiva, sem ter que ser pelo medo, sem ter que ser pela dor, quase que sangue, suor e lágrimas, sabes? Por muito que nós, pela dor, possamos também evoluir e possamos também ter aqui muitas aprendizagens. Portanto, no fundo, prosperidade emocional para mim é ok, eu conhecer-me cada vez melhor e conhecer-me tão bem ao ponto de qualquer coisa que aconteça, por muito que me descentre, por muito que até me possa abanar aqui um pouco, eu sei o que é que para a minha realidade, o que é que para mim resulta. E quando eu digo para mim, obviamente falo no ser humano como no ser humano que é, não é? Não estou a dizer só para mim, enquanto pessoa individual que sou, mas como este coletivo que funciona tão bem. Então, só assim para tentar perceber melhor, achas que há pilares que fomentam esta prosperidade, esta verdadeira vida próspera? Uhum, uhum, sim, um deles o autoconhecimento. Para mim, um deles o autoconhecimento. Outro, dentro do autoconhecimento, conheceres a tua história familiar, saberes que tu não escolhes a tua família ao acaso, não é? E por muito que tu até nem queiras acreditar, ok, isto foi ao acaso, calhou, eu escolhi esta família porque calhou. Então, mas vamos olhar para as histórias desta família, vamos olhar para as histórias desta ancestralidade e vamos olhar para aquilo que tu estás a viver no presente e fazer aqui a junção das peças, não é? E nisto, para além do autoconhecimento, da história familiar, olhar também para aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é a questão da sombra. Ou seja, irmos ao nosso inconsciente. Perceber que, por muito que eu até possa achar que a minha vida só acontece naquilo que a minha mente consciente consegue comportar e consegue abarcar, é no inconsciente que estão mais de 90% das nossas decisões, das nossas ações, e portanto eu diria autoconhecimento, história familiar. O autoconhecimento engloba aqui muita coisa, portanto é assim o pilar mais geral, digamos assim, mas autoconhecimento, história familiar, e aqui dentro da sombra eu colocava o universo do inconsciente, portanto conseguirmos integrar isto tudo. O Carl Jung fala muito sobre isto, sobre a questão da sombra e do processo de Uhum. individuação, que é o caminho de nós nos tornarmos quem realmente somos, de resgatarmos a nossa essência. E, portanto, se eu tivesse que enumerar aqui alguns pilares, eu diria que para mim são esses. Ok. Olha, e onde é que achas que vem esta relação entre a prosperidade e os bens materiais? Ok, como assim? Em que sentido essa pergunta? No sentido de que a maioria das pessoas acham que para serem prósperas elas têm que conseguir com facilidade Uhum, adquirir bens. hum, Só se é considerado bem uma pessoa com potencial para uhum, prosperar aquela uhum, que consegue conquistar bens. Sejam eles, talvez, como tu na tua história referiste, conseguires o curso, conseguires o carro, conseguires um namoro, não é? Um, o teu sentido de prosperidade destacar-se
a distância disso, não é? Destacas Uhum, porque focas muito no conhecer, não é? Conhecer uhum, o autoconhecimento, conheceres a uhum, tua família e conheceres a tua sombra. Qual é a diferença então desse conhecer, desse conhecimento, seja autoconhecimento ou o meio em que estás, para a aquisição de uhum. objetivos, de bens, disso tudo? É assim, claro que quando se fala em prosperidade, eu acho que a primeira ideia que vem é mesmo parte financeira, é mesmo dinheiro, bens materiais. Mas a realidade é que a base de tudo s- somos nós, não é? Há vários fios ligados a nós, várias raízes ligadas a mim, ligadas a ti, ligadas depois todos juntos, tudo certo. Mas eu posso ter 1 milhão na conta, eu posso ter carros de última Última gama. tecnologia, última gama. Se eu não tenho este alinhamento interno, se eu não tenho este compreender de que dentro de mim há um conjunto de potencial e de luz e também de sombra, se não há esta compreensão e este alinhamento, é tudo muito no vazio, no oco, sabes? Não tem aquele alicerce. Eu até posso conseguir prosperar financeiramente e aqui o prosperar acaba por ser questionável, porque eu até posso conseguir conquistar algumas coisas materiais, eu até posso ter o carro, ter a casa, ter relacionamentos, o que seja, muito dinheiro na conta, mas se eu não estou cheia de mim mesma, e quando eu digo cheia de mim mesma não é de eu é que sou, se eu não estou de facto no conhecimento de mim mesma, isto não me vai preencher. Isto vai ser temporário, vai ser transitório. E pensos rápidos e emocionais podem existir, estes podem ser um exemplo de pensos rápidos e emocionais, mas isto não trata, não cura, não acaba por ser sustentável a médio e longo prazo. Portanto, não sei se estou a conseguir responder à tua pergunta, porque isto daria para responder de muitas formas, Uhum. mas diz-me se ficou claro e se queres explorar aqui mais alguma questão. Mas para mim a distância vai entre a consciência com que eu chego a determinado sítio, porque eu até posso transbordar tanta prosperidade emocional que depois, por uma consequência positiva, eu consigo ter relações amorosas, relações familiares, relações de amizades, carros, casas, o que seja, de um lugar muito mais leve, muito mais efetivamente próspero, Uhum. e não de um lugar de escassez, de falta, de que eu estou à procura daquele carro, daquela casa, para provar ao pai, para provar à mãe, para provar a não sei quem que nós achamos que temos que provar que conseguimos. E portanto aqui a grande diferença é a consciência e de que lugar é que eu faço isso. Sim. Olha, era mesmo isso. Eu estive a pensar também bastante neste tema e acho que muito vai neste sentido de que alinhar a prosperidade com o nosso eu verdadeiro. E isto Uhum, daí temos que passar sempre por uma prosperidade emocional primeiro. Percebermos de uhum, que origem é que vêm as nossas escolhas, as nossas intenções. Quantas vezes as pessoas concretizam, conseguem materializar tudo aquilo que ambicionam e quando alcançam, uhum, sentem-se vazios, não uhum, querem, uhum, não gostam. uhum. Ou Tu perdem tudo sentiste isso? até. Sim. Sim, perdem, ao mesmo que tenham, não era isso que as satisfazia, não É é? isso, sim, sim. E depois andam sempre atrás de alguma coisa, porque não é aquilo. E lá está. Eu também passei por isso, né? Depois mudei de emprego. E eu, quando fiz essa mudança, eu sabia, eu senti que, ok, eu estou a fazer esta mudança, não vai ser. Mas o lugar, a consciência já era diferente. Então, no fim de contas, está sempre tudo certo e o caminho que nós Uhum. fazemos é sempre o caminho necessário para a nossa aprendizagem. Mas é isso, estás a dizer? Depois andamos aqui a procurar, ok, agora tenho que subir na empresa, já não dá para subir na empresa, então agora tenho que mudar de trabalho, então agora tenho que mudar de empresa. Não é propriamente isto, é com a consciência que eu estou a fazer isso, porque eu até podia ter mudado de trabalho meia dúzia de vezes, até podia ter feito aqui algumas mudanças de carreira algumas vezes, mas lá está, novamente, e não querendo ser repetitiva, mas acho que é o que faz grande diferença, é de que lugar é que eu estou a fazer isso, não é propriamente a ação, é o que é que me move nessa ação, este sentimento, esta emoção, e falando de prosperidade emocional, obviamente que é uma prosperidade como um todo, física, mental, e dentro do mental, mente consciente, inconsciente, emocional, olhando para todos os corpos que compõem o ser humano e para todas as dimensões, obviamente. Eu falo da prosperidade emocional porque foi o que ressoou comigo, mas obviamente dentro disto há todo um mundo de prosperidade que engloba também a financeira e a material e tudo certo. Não acho que haja nada de errado com isso e portanto, é um direito nosso.
É um direito divino sermos Sim, prósperos. e quando começamos a alinhar, o resto também se alinha, não é? Quando começamos a alinhar a nossa prosperidade, o nosso conhecimento, seja, Certo. ela vai ser quase como a água, não é? Ela Uhum, flui por todos os caminhos e chega em todo uhum, lado. O que é que para ti uhum, é fundamental para se começar a limpar estas coraças que vamos criando, não é? uhum, Tendo em conta o teu próprio caminho ou das várias mulheres que segues, não é? Em termos gerais, o que é, tu consideras o princípio, a forma de começar a olhar? uhum. Quando alguém chega a ti, o que é que tu sugeres como início? A forma da pessoa se começar a consciencializar que se é próspera, não é próspera, o que é que ela precisa para se tornar próspera? Uhum. É assim, prósperos todos somos por natureza, não é? Às vezes podemos nos é perder no meio do caminho e achar ou viver efetivamente em escassez. Agora, vai depender muito daquilo que são os objetivos da pessoa. Eu tento sempre respeitar muito isso e individualizar sempre aquilo que é a intenção da pessoa no momento. E faça aquela que é a intenção da pessoa no momento, tudo aquilo que eu já te disse agora, de desenvolvermos autoconhecimento, consciência familiar, consciência do inconsciente, das dinâmicas inconscientes. Portanto, é por aí que nós começamos. Obviamente, consoante a história da pessoa, consoante aqueles que são os objetivos individuais da própria pessoa, ajustarmos sempre aqui em que medida e em que profundidade é que nós vamos. Desculpa, ter aqui uma notificação. Em que medida é que nós vamos, porque vai ser sempre a pessoa, por muito que eu possa guiar, eu não forço o processo, não é? Vai ser sempre a pessoa que vai dizer ao que é que ela está disposta, mesmo que ela não diga por palavras, e tu agora também, enquanto terapeuta, sentirás isso certamente, mesmo que a pessoa não diga por palavras, dá para perceber para onde é que a pessoa quer ir e até que nível, vamos lhe chamar assim, entre muitas aspas, é que a pessoa está disposta a ir, respeitando sempre esse momento. Portanto, eu diria, se eu só tivesse que dizer uma coisa, eu diria consciência familiar, porque dentro da consciência familiar estás tu incluída. E expandindo essa consciência, percebendo em que medida é que tu estás a repetir padrões, mesmo que, novamente, não tenhas consciência que os estás a fazer, porque depois é muito rebuscado. Há padrões que são muito evidentes, mas há outros que são muito subtis. Eu costumo dar o exemplo nas sessões da nutricionista, que é uma pessoa que nasce numa família em que o pai e a mãe têm obesidade. A obesidade já a nível patológico, já há aqui uma questão que precisa mesmo de ter aqui uma intervenção. A pessoa, essa filha pode repetir o padrão da obesidade por espelho, Uhum. vai desenvolver também a própria da obesidade. Por oposição, ela pode desenvolver uma anorexia. Parece que não está a repetir o padrão, mas ela está no polo oposto, então vai ser muito regrada e não vai comer nada. Ou então por sublimação, que há outro termo que eu nunca me lembro qual é o outro. Ela não vai ter questões com o peso, mas ela vai ser nutricionista. E muitas vezes, dentro desta profissão que ela escolhe, vive muito esforço, muita dor, pouca prosperidade, muita escassez. Então, este é só um exemplo geral para te dizer que, para mim, olhar para isto, para estes sinais, para estes espelhos, para esta história, se eu tivesse que dizer, ok, não sei por onde começar. Estás disposto a olhar para isto? Estou, então bora, vamos por aqui. Vamos conhecer-te e conhecer a tua origem, pelo menos neste contexto familiar. O que é que viveste, como é que vês pai, como é que vês mãe. Eu diria que essa pode parecer assim de uma forma já muito, isso já é muita informação, mas nós podemos fazer isso em vários níveis, digamos assim. Portanto, se eu tivesse que escolher uma forma de começar, é parar, fazer uma retrospectiva, fazer até mesmo uma árvore genealógica, contactar com a família, contactar com a infância. Diria isso. O que é que te parece a ti agora também, dentro desta tua área das terapias, o que é que tu achas em relação até respondendo se calhar, à tua pergunta, não é? O que é que tu dirias que pode ser assim aqui um bom início, vá, um bom, entre aspas. Olha, eu acho que sim. Acho até porque nós normalmente conseguimos às vezes perceber melhor os outros do que nós próprios. E então, se começarmos a olhar para a família, parece que não somos nós. Então, se calhar conseguimos facilmente perceber, lá está, aquilo que tu dizes, os padrões, muitas lealdades que estão invisíveis, sobretudo nisto que toca muitas vezes à abundância, ou à escassez, tentar Uhum, perceber porque é que fizemos determinadas escolhas, ou porque é que isto sempre me acontece, ou porque é que eu me sinto insatisfeita quando determinada coisa acontece. uhum, uhum.
E eu acho que se calhar é de facto a melhor forma de começar a ver esses padrões. E nas Uhum. tuas terapias, como é que tu fazes? Fazes sempre isto através de constelações ou através até do próprio inconsciente? As pessoas que chegam a ti têm essa noção que trazem com elas muitos padrões e lealdades inconscientes ou nem por isso? Sim, porque as pessoas que chegam até ti também são muito do reflexo daquilo que tu Tu que já és. és, pois. Uhum. Eu sinto que no início atraí um perfil mais quase que, olha, toma, está aqui o meu problema, resolve. Agora não, porque eu percebi que aquilo não era sobre a pessoa, era também sobre de que forma é que eu me estava a posicionar, quase que se calhar como mãe das pessoas que chegavam até mim. Eu não sou mãe enquanto terapeuta, sou terapeuta por muito que. Terapeuta, mentora, como queiras chamar, isto são Sim. só nomes para nós conseguirmos falar aqui, para termos aqui uma conversa, mas o que seja, o que fizer mais sentido. Isto para dizer o quê? Que agora as pessoas que chegam já chegam com outro grau de consciência, Uhum. totalmente diferente, e já vêm com esta, pelo menos, informação de que, ok, eu já sei que para além das características físicas da minha família, há aqui coisas que eu também recebo da parte emocional, da herança emocional. Só que uma coisa é tu saberes isso, outra é na prática, depois tu conseguires saber de que forma é que cirurgicamente juntas as peças e te despes destas couraças que tu dizias, destas proteções que muitas vezes tu tens de ti para ti mesma, de ti para a mãe, de ti para o pai, e esse depois é o processo que nós podemos fazer ou pela constelação ou pela hipnose, mesmo que a pessoa só queira fazer hipnose, até respondendo à tua pergunta. Podemos trabalhar e trabalhamos relação com mãe e relação com pai, neste contexto da hipnose, e eu trago sempre, independentemente de qual é o acompanhamento que eu estou a fazer, eu trago sempre aqui esta consciência familiar sistémica, independentemente de fazer, de trazer para o campo da constelação na prática ou não. Portanto, qualquer pessoa que fala comigo em contexto de sessão vai sempre ouvir falar de família, porque para mim esse é aquele ponto-chave. E então, quando faço aquela pergunta de características que a pessoa não gosta na mãe e no pai, depois, ao longo do processo, é incrível verem que uma pessoa diz: espera lá, eu lembro-me que eu disse isto da minha mãe, mas eu também sou assim, também tenho esta característica. E era como tu dizias, às vezes distanciados é mais fácil perceber que, epá, a minha mãe é mesmo resistente à mudança. E depois tu percebes que queres mudar coisas na tua vida e as coisas não mudam porque tu própria estás a repetir esse padrão. Eu acho delicioso, eu adoro estes temas e adoro. Às vezes é cansativo no nosso próprio processo, eu sei, pessoas que nos possam estar a ouvir e dizer, ui, é delicioso. É só cansativo às vezes termos sempre a perceber destas questões, mas faz parte, e para mim eu acho super interessante e adoro acompanhar estes processos. Sim, isso que diz eu acho que ressoa muito comigo, porque às vezes a gente anda, lá está, uma vida inteira, que não é uma vida inteira, mas andamos tanto tempo Uhum. a ver situações a acontecer e quando há realmente aquela mudança de chave em que tu dizes, agora eu sei o que é, afinal, isto fez-se luz, não é? Sim. Por isso é que este processo de facilitadora, de não dares o caminho, tentares amparar a Uhum. pessoa e a pessoa chegar Uhum. lá e perceber Uhum. o que é que a está a fazer agir de determinada maneira é, é muito estimulante, porque lá está, é como quando vês os teus filhos andarem por eles próprios, não Uhum. é? É aquela sensação de, olha, boa, conseguiste agora, e agora, não é? Essa consciência toda, não é? Esses, às vezes, insights que temos, o que é que às vezes faz com que as pessoas consigam efetivamente quebrar o padrão e mudar, e daquelas que não ficam só com o conhecimento? Eu não sei se a pessoa, eu não sei se nós quebramos o padrão ou se os dissolvemos. Olhando para isso como um fio que está Uhum, todo embrulhado, o padrão pode estar lá, porque ele faz parte da história da família, neste contexto específico, não é? Mas depois os sims e os nãos, as escolhas que eu faço mediante este conhecimento que eu já tenho. E aqui é que faz a diferença, porque ter só consciência, e eu digo muito isto também nas sessões, que é nós aqui expandimos a consciência e fazemos o alinhamento, seja ele por meio da mentoria, da constelação familiar, da hipnose ou de uhum. outra terapia qualquer que faça sentido aplicar naquela pessoa. E fazemos aqui um trabalho muito importante. Mas se a pessoa vai para a vida e se ela continua a dar os sims que dava, a mudança acontece até um determinado limite. A partir daí não há magia.
O nosso cérebro tem. Não sei se tu estás a fazer a formação também de hipnose, não estás? Sim, sim. Eu não sei se lá na Transpersonal, não é? Eu não sei se eles falam da neuroplasticidade cerebral, eu já não sei se foi Falam, nesta falam. formação que eu. Pronto. O nosso cérebro tem esta capacidade incrível de nós construirmos novos caminhos neurais, novas sinapses, novas informações. Uhum. Mas se nós não fomentamos este trabalho fora daquele que é o acompanhamento, seja por mim, por ti, por outra pessoa qualquer, desevoluir tu não desevoluís, mas os resultados não são tão sustentáveis e tão sustentados a longo prazo, porque é uma responsabilidade nossa todos os dias decidir se quer ir para a esquerda, se quer ir para a direita, se quer ir em frente. Com esta consciência. Porque eu posso ter a consciência de que, ok, um exemplo, eu quero deixar de fumar, não é o caso que eu fumo, mas eu quero deixar de fumar. Eu tenho consciência que o tabaco faz mal, por exemplo. Eu já tenho esta informação, mas eu posso conscientemente também decidir, não, mas eu agora não me sinto capaz, por A mais B ou C, não me sinto capaz de deixar. Então, eu conscientemente decido dar um sim ao tabaco. Um exemplo. Não foi o melhor que eu trouxe, mas pronto, foi o que me lembrei. Eu decido dar um sim. Ok, tudo certo. Se calhar lá à frente, eu, ok, agora acabou, eu quero mesmo fazer esta mudança. Eu até posso expandir muito a minha consciência, mas se eu continuar a alimentar este sim, eu tenho aqui uma ligeira mudança de que se calhar em vez de fumar meia dúzia, fumo um ou dois por dia, mas a longo prazo eu vou continuar a fumar se eu de facto não decidir ter aqui um pulso na minha própria vida, independentemente de qual é o tema. Claro, é a autorresponsabilização, não é? E perceber que em todo segundo estamos a fazer uma escolha. Mas também há um mecanismo que é muito engraçado, entre aspas, que é, e isto acontece com alguma regularidade, que é, eu quero viver a mudança surge e depois é tão assustador, porque eu não estou acostumada com isso, que a pessoa retrai-se e quase que quer voltar atrás, mas já não dá para voltar atrás. Era aquilo que eu Uhum. dizia, desevoluir já não dá para desevoluir. A pessoa pode pelo menos querer ficar ali naquele sítio, porque às vezes acontece, não é? De, ok, então agora as oportunidades estão a surgir, ai meu Deus, que medo, vou encolher-me. E é novamente, é tudo sobre, ok, eu tenho a consciência do que é que está a acontecer e eu posso assumir essa responsabilidade de, ok, isto está a surgir, eu de facto estou a travar-me neste movimento de receber esta prosperidade, seja ela de que nível for, aqui neste contexto, mas eu estou noutro lugar. Uhum. E é uma escolha, tudo são escolhas, com mais ou menos consciência, tudo acaba por ser escolhas no dia a dia, e é isso que, daquilo que eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos e até em mim mesma, não é? Porque depois todos nós acabamos por ser o nosso próprio estágio. É isso que as coisas acontecem, tu apercebes-te, não é? Isso também deve acontecer, tu apercebes-te, ok, já ia quase entrar por ali, então, mas eu escolho ir para o outro lado, e é assim que tu vais reforçando estes novos caminhos e estas novas sinapses, como eu estava a dizer há pouco, utilizando esta neuroplasticidade cerebral, é por repetição mesmo. Uhum. Exato. E também, e lá está, levar consciência de que às vezes há sempre um ganho. O ganho de não mudar ou de continuar na mesma, tentarmos perceber que muitas vezes os padrões foram construídos porque realmente era a melhor solução nos nossos antepassados ou da nossa família, eles deram o seu melhor e que nós agora, com outra consciência, com esta capacidade de lá estar, de fazermos terapia, de podermos Uhum, até quebrar e ter conhecimento de alguns conceitos, podemos fazer diferente e sobretudo mais alinhados com a nossa uhum, essência. uhum, E uhum, isto da prosperidade, por exemplo, traz muito as energias, tanto a feminina como a masculina, que temos, todos os seres têm as duas, uhum, e o equilíbrio delas. uhum. Tu sentes que há muito desequilíbrio nas pessoas, sobretudo, que procuram esta prosperidade emocional? Bom, sinto. Eu própria, durante muito tempo, vivi muito numa energia muito masculina. Mas sim, mas sinto isso. Eu recebo maioritariamente mulheres, vou recebendo um ou outro homem, mas isto também não é sobre género, e tu frisaste bem, todos nós temos esta polaridade, masculino e feminino. Mas olhando para a mulher, que são o maior número de pessoas que eu recebo, eu sinto que há muito o feminino ferido que se reflete numa expressão de masculino não muito saudável também, né? Depois é aqui um emaranhado de coisas, é aqui uma bola de ai, agora quero ir para o meu feminino.
o masculino, coitado, fica ali tipo uva passa, a precisar de nutrição, a precisar de ser olhado, de ser visto e de ser cuidado. Portanto, sim, eu sinto. E eu própria também me vejo ainda muito nessas dinâmicas de quase que ter que me calma, respira fundo, a questão de pedir ajuda também. Ainda acho que era ontem, falava com umas amigas que eu no início, para conseguir reverter aqui esta mais do que ter consciência, conseguir pôr em prática, eu não pedia ajuda, eu estava em casa e uma taparoeira estava lá muito alta. Eu pensava assim, ok, se o Paulo não estivesse em casa, o que é que eu fazia? Eu ia buscar um banco, punha-me em cima do banco, ia lá em cima buscar a taparoeira. Mas ele está em casa. Então era quase o ridículo de eu ter aqui um copo de água aqui, a mão, eu estico a mão e eu consigo chegar ao copo de água, mas dizer, oh Paulo, por favor, chega-me aqui este copo de água. Porque é quase que nós temos mesmo que fazer estas pequenas coisas para nos permitirmos começar a fazer esta mudança, mais do que expandir a consciência de que, ok, eu tenho aqui muita energia masculina, que se calhar me está a deixar doente até em certa Uhum. medida, não é? Porque a doença não tem que ser só necessariamente física e não tem que ser só agora aqui uma grande manifestação no físico, e até é bom que nem seja, não é? Até é bom que nós nos possamos aperceber disso num outro nível. Mas sim, eu diria que sim, noto essa, esse desequilíbrio. Hum, E não, mas faz parte, porque, desculpa interromper-te, faz parte porque imagina, também é muito do reflexo da relação de mãe e pai, e então acaba por ser normal haver não sei se normal é a palavra correta, mas acaba por ser usual nós termos termos que chegar ao ponto de expandir a consciência de que há aqui qualquer coisa que se calhar energeticamente. Pois olha, eu pessoalmente também sou assim e acho que muitas vezes esta minha busca por este todo o meu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de prosperidade emocional, sempre fui extremamente racional. E sempre achei, Uhum, ok, então eu tenho que saber, é para saber o que é a ancestralidade, é para saber quais é que são os padrões, vamos, não é? Tipo, digam-me o que é que eu faço, mas isto não é assim. uhum, Portanto, uhum, gerir isto numa energia feminina e, sobretudo, este lado que tem muito das emoções, muito do sentir, muito de uma intuição, o equilíbrio e a entrada, sobretudo, uma energia se calhar mais até feminina do que masculina, nesta nutrição que é preciso dar para que efetivamente a gente se encontre com a nossa essência, eu acho que é maioritariamente feminina e que muitas pessoas, eu incluo-me nelas, somos muito racionais e muito masculinas, uhum. muito achamos que lá está, se todos os dias Sim. fizermos esta meditação, se todos os dias fizermos hipnose, fizermos todas as terapias que tiver ao nosso alcance, a gente desbloqueia, a gente já é Uhum, uhum. próspero, a gente já está lá. Mas Estou a não, as entender o que coisas estás a não dizer. Sim, acontecem sim, sim, assim. sim, sim. Mas tudo faz parte, não é? Então acho que não é nem renegar uma nem renegar outra. É conseguirmos, novamente, como dizíamos no início, fundir tudo isto, sentirmos-nos inteiras e sentirmos-nos capazes de viver este nosso processo, de nos tornarmos quem somos, de vivermos a nossa essência, independentemente de se todos temos positivo, negativo, masculino, feminino, é usufruir nos momentos certos para cada um de nós, para cada uma de nós, destas nossas características. Porque enquanto empreendedora, por exemplo, dá-me muito jeito ter esta característica de Masculina. ação. Exatamente, dá-me muito jeito. Mas para a outra parte, tu estavas a falar, por exemplo, calma, não é agora, não vou fazer, não vou seguir aqui um protocolo e não vai ficar tudo resolvido. Tem que haver aqui uma união de mundos, se assim quisermos chamar. Não vai ser só, ok, agora vou seguir este passo a passo, vou fazer hipnose, vou fazer constelação, tá, pronto. Não funciona assim, não é? É preciso integrar também aqui, até no próprio processo, estas polaridades de, ok, até posso ter ação, mas dar-me este tempo de sentir, de intuir, de me conectar com a minha criatividade, com o meu receber, a parte mais feminina também, né? Isto é uma conversa de que dariam aqui para estarmos o dia inteiro a falar sobre isto. Sim. Sim, eu acho que isso que tu mencionaste, sobretudo o receber, não é? Muitas Uhum, pessoas talvez bloqueiem porque não aceitam, não aceitam receber, não bloqueiam até e estão sempre numa posição de dar, não é? De achar que não precisam de nada, não aceitam nada
E, Uhum. A questão do pedir ajuda até, não sim, é? sim. Também. Não, é um fecho a receber. E mostrar a vulnerabilidade também, não é? Isso que Certo. tu dizes de não pedir ajuda, muitas vezes está de termos criado essas capas todas, essas Certo, a máscaras história da para nos mulher proteger, não guerreira, é? né? A história da mulher guerreira, a Sim. história da mulher que vai lá, que faz e que acontece. Sim, pronto, são conceitos históricos, se assim o quisermos chamar, são termos que, pronto, que existem e que nós podemos olhar para eles novamente com consciência e decidir o que é que nós queremos fazer. Porque eu posso ter consciência disso e posso querer continuar a alimentar de que, ok, eu já percebi, mas eu quero ser a mulher guerreira. Pronto, então vive lá na tua mulher guerreira, está tudo certo. Eu, em relação a isso, deixo sempre à consideração de cada pessoa que seria, já tenho a minha realidade, o meu contributo para o coletivo, portanto, depois cada um, no fundo, acaba por viver como lhe faz mais sentido a cada momento da sua vida. Como a questão do propósito. O propósito, para mim, é de facto isto: é nós, a cada momento da nossa vida, vivermos interna e externamente, conforme nos vai fazendo mais sentido neste equilíbrio entre prosperidade interna e a externa, que depois acaba por ser muito também o reflexo do que está dentro e acaba por ser o reflexo daquilo que transborda. E nós também só conseguimos dar, de facto, aquilo que transbordamos. Porque se nós estamos a dar amor e não há amor, não há amor próprio, não há aqui esta autonutrição, este autoamor, digamos assim, eu estou a dar em esforço. Então estou a dar de um lugar de escassez, estou a dar de um lugar em que depois eu olho para as pessoas e digo, cobro, que devia, também me devias dar atenção, também me devias. E tudo certo, nós devemos pôr os nossos limites e saber comunicar aquelas que são as nossas vontades e interesses nas relações. Mas é tudo uma questão de irmos vivendo. Na realidade, a vida resolve-se vivendo-a e entrando em contacto com isto tudo. Portanto, é isso. Acho que, Sim, no eu, fundo. eu acho que tocaste num ponto muito importante, que muitas vezes, e de forma generalizada, as pessoas veem isto, a prosperidade emocional, o desenvolvimento pessoal, como um ato egoísta, hum, eu como... vejo ao contrário, não é? Eu vejo como um ato muito altruísta por ti próprio, pelo teu ser e por todos os outros, precisamente por esta consciência desta rede, deste sistema que somos, não só sistema de órgãos, sistema único e individual, mas todo o sistema familiar, todo o sistema coletivo, todo o sistema mundo, planeta e por aí em diante. Portanto, se esta célula que sou eu, Cristiana, se essa célula que és tu, a Simone, neste sistema está saudável, então todo o restante sistema de órgãos se vai beneficiar. Mas sim, há pessoas que, ai não, agora vou agora cuidar de mim, agora fazer aqui autocuidado. Não, primeiro os outros, depois eu. Tu sentiste isto, desculpa agora fazer essa pergunta, mas sentiste isto com a questão dos filhos, por exemplo, como eu não sou mãe, às vezes esta ideia de que primeiro os meus filhos, depois eu, sentes que isso está presente muito na questão da É um maternidade? trabalho a fazer. Eu devo-te dizer que, em termos até questão de familiar e Uhum. muito, a minha crença consistia muito isso, que a mãe tinha Pois. que dar sempre primeiro. Uhum, Primeiro estavam uhum, os filhos. Mesmo até, por acaso, olha, foi este fim de semana que a minha filha perguntou ao meu marido: olha, o que é mais importante para ti? A tua mãe, a tua mulher ou a tua filha? uhum. Assim, porque Que ela viu engraçado. num vídeo desses do TikTok. Que engraçado. Achei mesmo muito, muito curioso, porque muito daquilo que tenho vindo a estudar nos últimos tempos está muito relacionado com isto, não é? Sim, As sim. leis do Bert Hellinger são muito baseadas numa hierarquia. Sim, 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 sim. E sim, sabes que eu acho que, sobretudo, a minha geração, em que as mulheres foram. Viveu-se muito esta questão da Barbie, não é? A mulher pode ser tudo o que quer, pode ser a Uhum, melhor uhum, profissional, a CEO, a uhum, piloto, a melhor mãe, o tudo, uhum. tudo, tudo, tudo. E isto causa um vazio muito grande, porque a mulher sente que tem que dar tudo em casa, tudo no trabalho, só que se esquece dela própria. E então olhar para ela muitas vezes é considerado egoísmo. Pois, A muitos sim. níveis, não só Sim, até em sim. termos dos filhos, mas mesmo na própria relação. A Claro, mulher sim, que sim, não, sim. que não priorizasse a relação ao lar primeiro, era assim um bocado vista. No entanto, hum, esta questão de ser Mulher Maravilha estava sempre muito posterior. Lá está, ser piloto, ser a CEO, ser Uhum, tudo. A mulher uhum, era capaz de tudo. uhum. Mas se calhar não estava a olhar para ela própria, não era Certo, certo, capaz certo. de cuidar dela própria como um todo. Uhum, uhum.
Depois, Eu vejo muito isso. acredito que isso possa ficar até mais evidente, por isso é que te fiz a pergunta, com a chegada de filhos, porque Sim. então aí é, mais, é aquela responsabilidade de esta criança depende de mim, não é? Então que seria eu não a priorizar? E acredito que possa ser aqui uma linha muito ténue entre a pessoa de facto se sentir até culpada por se priorizar enquanto bem, não é? Enquanto aquela função que desempenha de mãe. Claro que nas relações também acontece, com relações amorosas e até de amizades. Há pessoas Sim, que sim. priorizam-se, que não se priorizam, no caso, não é aí que está tudo primeiro, mas essa questão dos filhos acredito que também venha exacerbar ainda mais isso, por isso é que te perguntei, porque não tenho a experiência prática, né? Mas Sim. Hoje há mesmo até uma preocupação de minha parte de perceber, não, primeiro estou eu tenho que estar bem, porque temos sempre que haver prioridades e que algumas coisas vão ficar para trás, portanto, uhum. isto é inevitável. Sim, Para sim, eu me sim, sim. dedicar a determinadas coisas, de certeza que é sempre em detrimento de outras. Uhum, uhum, Outra coisa, também uhum. isto é muito visto, a prosperidade emocional como algo dos países desenvolvidos, não é? Tipo do Pois, Ocidente e essa é que outra questão. ah, no terceiro mundo isto não é, ninguém se preocupa com isto. Mas ultimamente os dados que temos é que não, que até nesses países as pessoas estão vazias, estão com burnouts, estão completamente desequilibradas e percebe-se que esta prosperidade emocional é fundamental em todas as classes sociais, em todos os países, estejam eles desenvolvidos ou não. Hum, Estas crises que temos enfrentado, seja agora as guerras que temos, não é? Na Europa, no Sudão hum. e agora Mais esta. recentemente esta, sim, 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 sim. Sim, e é a questão, sobretudo, daquilo que se vive na instabilidade nos Estados Unidos, faz realmente a que os últimos dados daquilo que as pessoas procuram seja paz Interior. interior e que já não seja em ter coisas. Hum. Tu vês isso nas pessoas que te rodeiam, as pessoas que te preocupam, vês que há realmente esta alteração de pensamento? Há preocupação realmente em todas as classes? Sim, é assim, obviamente que como o coletivo também se está a movimentar, fala-se muito mais agora, olha, RTP, TVI, a falar de temas como experiências de quase morte, no documentário Para Além do Cérebro da RTP, a falar sobre transmissão de pensamentos, telepatia. Telepatia? Portanto, acho que tudo isto também é o reflexo de um movimento individual e coletivo e vice-versa. Portanto, acho que no geral estamos todos muito mais abertos, receptivos a estes temas. Mas claro que ainda continuam a haver pessoas que acham que isso é secundário, de que no meu tempo resolvia-se tudo à pancada e era assim que se fazia e está tudo bem. Antigamente era muito este discurso e ainda continua a haver pessoas que pensam assim e acho que sempre haverá, porque também é deste contraste que nós conseguimos ter mais expansão de consciência. Mas sinto que há cada vez mais pelo menos mesmo as pessoas mais céticas, se assim quisermos chamar, hum, param um pouco antes de dizer qualquer coisa. Eu vejo isso no meu núcleo de que quando se traz assim um tema um pouco mais emocional, mais espiritual, se antigamente fazia-se piada sobre isso, agora há assim um silêncio e pronto, é ok, cada um vive como quer. Pronto, já há assim, sabes? Uhum. Sinto que já há uma mudança nesse sentido e já se fala mais, mas vai sempre haver de tudo em todo lado. Mas a questão deste cuidar do emocional, até em países onde as questões básicas de comida, bebida e e de saneamento não estão asseguradas, ainda eu estava a pensar sobre isso. Que eu tive uma amiga que foi ao Senegal há uns anos, já não sei bem, e depois eu fui passado poucos meses, e ela dizia-me: Tu não tens noção, o trabalho que tu fazes lá é impossível de fazer. E eu ouvi aquilo e eu pensei: será? Será que é impossível ou será que se torna ainda mais necessária? Sim. Sabes? Porque a realidade é que como tu dizias no início, né, que eu costumo dizer também, nós somos todos feitos do mesmo. Então não importa se eu estou a morar debaixo da ponte, não importa se eu estou a morar numa mansão, importa por contexto, obviamente, né? Mas quando me volto para dentro, quando eu fecho os olhos e quando eu contacto com aquilo que está dentro,
na realidade não importa onde é que eu estou. Importa como é que eu me sinto. E, portanto, em todo o mundo, em toda a parte, este trabalho que podemos fazer por nós próprios, atenção, podemos fazer com suporte, e eu recomendo que o façam com suporte, mas também é um trabalho de introspeção que nós podemos fazer em qualquer sítio e que é muito necessário, porque é a base de tudo. Nós convivemos connosco desde sempre. Então, olha a loucura de às vezes nós nem sequer sabermos falar sobre nós. Sim. Olha o desconcertante que é. Eu consigo falar da minha mãe, consigo falar do meu pai, mas e quando pergunto, então, e como é que está a relação contigo mesma? Como assim? O que é que queres que eu diga? Não, o que é que te apraz dizer quando eu te pergunto como é que está a relação contigo mesma? Sou eu? Pois, mas nós também somos um ser, não é? E da mesma forma que eu estabeleço relação contigo, estabeleço relação com as pessoas que estão fora de mim, não é? Que estão no externo, também há uma relação que tem que ser estabelecida aqui para dentro, fechando os olhos, conectando com o que está dentro. E isso pode ser feito e deve ser feito, na minha opinião, em qualquer contexto, em qualquer parte do mundo. Agora, obviamente, eu sei que pessoas que estão em zona de conflito, elas querem é sobreviver, elas não estão a pensar no que é que está dentro, não é? Eu percebo isso e obviamente não estamos aqui a florear, a dourar a pílula, mas numa realidade, não sei se será o ideal, mas tudo isto deveria ser feito em qualquer contexto. Por isso é que em contextos de crise também há sempre apoio psicológico, não é? Sim, e de facto são os mais transformadores, porque efetivamente ali é quase ou sim, não é? Ou tu olhas realmente para ti e queres mudar e agarras-te à vida, não é? Vives com outros olhos, não é? Claramente as tuas lentes ficam totalmente ampliadas, mas sim, concordo plenamente em tudo aquilo que disseste. Olha, achas que há algum tema que querias abordar na prosperidade emocional que nós aqui não falamos? Não, acho que fomos a vários pontos, acho que ficou bastante completo. Diz-me tudo da tua parte, se há algo mais que queiras explorar, se há aqui alguma questão que queiras que eu esclareça um pouco mais, ou até da tua parte partilhar assim aqui alguma coisa. Por mim, eu acho que está ótimo. Acho que fomos a vários pontos, mas também quem está a assistir pode dizer se há aqui alguma Sim, coisa nós que. ainda nem demos as boas-vindas a muitas pessoas, mas temos aqui comentários muito queridos do meu pai, da minha mãe. A Muito Rita, obrigada, meus queridos. da Cláudia. Da Cláudia, manda-nos um coração. Olha, eu gosto normalmente de terminar com perguntas mais ligeiras, de resposta rápida, Cristiana. Não precisas de pensar muito, é assim aquilo que vier. Capacidade de síntese. Um tema que eu preciso de trabalhar. Capacidade de síntese. Bora, Olha, bora. é só para a gente se divertir um Ok, bocadinho. ok. Se a prosperidade emocional fosse um exercício físico, qual é que seria? Um Yoga. yoga, uma Olha, corrida está a ver? ou uma dança de varão? Olha, com a dança de varão eu diria dança de varão. Mas sem hipótese, logo o que me veio foi yoga. Mas até Ok. com essas três hipóteses gostei da dança de varão. O que é mais difícil? Perdoar-te a ti mesmo ou acordar cedo numa manhã de segunda-feira com gratidão? Perdoar-me a mim mesma. Também acho. Preferias um ano de abundância plena, mas sem Wi-Fi, ou um ano inteiro de internet, mas cheio de testes emocionais do universo? Abundância sem Wi-Fi. É tudo muito lindo fazer testes, mas. Exato. Se a tua intuição tivesse uma voz, seria como quem? A tua mãe? Um guru calmo? Ou uma amiga dramática? Minha mãe. Ok, a tua intuição tem ali a tua mãezinha. Na realidade, eu diria a minha avó. Ok. Se não tivesse hipóteses, mas a minha mãe. Mas fica, podes sempre acrescentar. Preferias desbloquear todas as crenças limitadoras ou nunca teres que pagar impostos? Adorei essa. Olha, preferia desbloquear todas as crenças. Já que há bocado não queria os desafios, tenho que evoluir de alguma forma. Portanto, desbloquear as crenças. Bora lá. Boa, boa. Se a prosperidade tivesse um cheiro, qual é que seria? Canela. Olha, muito bom. Se a tua criança interior te mandasse uma mensagem de voz hoje, o que é que ela diria? Parabéns. Ai, que bom, muito bom. Olha, minha querida, gostei muito.
Gostei muito Obrigada. aqui dos comentários, muito queridos. Obrigada, Jorge e Teresa. Beijinhos para vocês e para todas as pessoas que estiveram aqui. Obrigada. E para quem vai assistir também depois Sim, da gravação, não é? claro que há sempre pessoas que não podem esta hora e hoje é dia de feriado para muitas pessoas, portanto, depois deixem nos comentários que nós vamos tentar responder. Olha, Sim, minha querida, eu gosto sempre de terminar à luz de cães o pirri, que o essencial é visível invisível aos aos olhos. olhos, sim. Quando tu fechas os olhos, o que é que tu vês? Mar, não sei porquê, mas quando fecho os olhos, agora fechei os olhos e pensei assim na imensidão do mar, também aqui muito nesta linha da abundância e da prosperidade, não é? Se calhar aqui imbuída neste espírito, agora que tu perguntaste isso, fechando os olhos, vejo assim um mar calmo. Calma, ok. Eu pensava que tu estavas a pensar era férias, pensavas num mar que querias dar mergulhos. Não, até um mar assim mais escuro, mar alto, sabe? Engraçada essa pergunta, gostei, gostei. Também são símbolos do nosso inconsciente, não é? Sim. Que Olha, bom. minha querida, um grande Obrigada beijinho e vamos de falando. coração, amei, amei, amei. Olha, eu Obrigada. adorei. Um Beijinho, grande beijinho. obrigada, obrigada, Beijinhos, querido. beijinhos. Até já, até já.